Olá pessoal, o tema da aula de hoje é IRPJ e CSLL, Normas Contábeis Tributárias. Nessa aula nós vamos falar sobre as fontes das normas contábeis, de que maneira as normas fiscais do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro afetam a prática contábil nas empresas, o papel da Lei 6404 e as suas alterações recentes na prática contábil e o seu efeito na apuração do lucro tributável, e vamos falar um pouquinho mais sobre casos de interferência específicos estabelecidos na norma fiscal. A seguir, vamos começar falando sobre fontes e espécies de normas contábeis. A prática contábil, de uma forma rudimentar, remonta à antiguidade, mas ela ganhou notoriedade com a obra de Luca Pacioli em 1494, um frei franciscano que escreveu uma obra de matemática e geometria, probabilidades, e nessa obra havia um capítulo sobre o método das partidas dobradas. Neste capítulo, Luca Pacioli descrevia o método das partidas dobradas que já era praticado pelos comerciantes de Veneza, na Idade Média. A partir de então, nós temos o desenvolvimento que costumou se chamar da Escola Italiana de Contabilidade. Isso até o final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento, então, da economia norte-americana e, por sua vez, a prática contábil norte-americana passou a ganhar um destaque maior, uma evolução mais consistente. Em 1929, com a grande crise da Bolsa de Valores norte-americana, houve, na época, um grande prejuízo aos investidores, surgindo a necessidade de uma maior regulação contábil e também de outros aspectos societários. Surgiu então a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, que introduziu uma série de normas, dentre as quais normas contábeis. E o que são normas, afinal? A norma nada mais é do que um comando emanado de uma autoridade ou de uma entidade que tem poder de exigir o seu cumprimento de um determinado grupo de pessoas, sejam jurídicas ou físicas, não importa. Transportando esse conceito para o campo contábil, nós teríamos as normas contábeis. Para fins didáticos, podemos separar as normas contábeis em legais e profissionais. NCLs, normas contábeis legais, e as NCPs, normas contábeis profissionais. Vamos fazer a devida distinção. As normas contábeis legais são aquelas normas emanadas do Poder Legislativo, o nosso Congresso Nacional, ou de entidades reguladoras, como é o caso do Bacen, Banco Central do Brasil, da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. As normas contábeis profissionais, por sua vez, como o próprio nome diz, são normas editadas por órgãos da profissão contábil, destacando-se aí o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, o Instituto Brasileiro de Contadores, IBRACON, e, a nível internacional, o IASB, que é o International Accounting Standard Board. Recentemente, em 2005, foi criado o chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no âmbito do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Esse comitê tem a missão de, a partir da sua criação, editar normas contábeis aplicadas às entidades no Brasil, direcionadas a todos os contadores e todos os aplicadores de normas e práticas contábeis no território brasileiro. A partir de então, as normas contábeis
profissionais passaram a ter uma proeminência, né, um destaque maior no cenário contábil brasileiro, embora não sejam obrigatórias para as empresas, obrigam os contadores. Aí nós temos uma questão legal, de ordem legal. O aspecto positivo, ou que dá uma maior força a essas normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, é a sua adoção paulatina pela Comissão de Valores Mobiliários, que as torna obrigatórias para as companhias abertas. Vamos falar agora da interferência das normas tributárias na prática contábil. Podemos iniciar questionando, frente a esse contexto normativo que nós temos aqui no Brasil, com essa quantidade enorme de normas, essa variedade de normas e fontes, temos normas comerciais, normas tributárias, então, normas comerciais, Lei 6404, Lei das Sociedades Anônimas, normas tributárias, temos o Regulamento do Imposto de Renda, com toda a sua legislação de suporte. Uma questão que é oportuna nesse momento seria: quais normas devem ser aplicadas? Que normas o contador tributarista, ou todos aqueles que aplicam as normas contábeis, devem considerar na prática, no dia a dia das empresas? Esse fenômeno da normatização ou da juridicização da prática contábil é um fenômeno que, de uma certa forma, é geral na sociedade atualmente. A presença do Estado, cada vez mais marcante, nas mais variadas atividades, regulando, estabelecendo práticas obrigatórias para os cidadãos. E não poderia deixar de ser diferente no âmbito contábil. Essa é uma tendência que se verifica daqui para frente. Uma maior presença do Estado normatizando a prática contábil. As normas tributárias, nesse contexto, desempenham um papel muito importante e de grande influência na prática contábil. Por isso, temos que analisar a sua influência, a sua aplicabilidade quando adotamos, quando escolhemos alternativas de práticas contábeis. Vamos falar a seguir o que nós chamamos a primeira revolução contábil. Esse é um termo por nós designado ou criado para justamente identificar esse momento histórico na contabilidade brasileira, que foi a edição da Lei 6404 em 1976. Lei 6.404 de 1976. Artigo 177. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. O modelo introduzido por esta lei previa uma série de práticas que até então não eram adotadas e que teriam uma independência ou uma dissociação em relação às normas tributárias. Ou seja, a Lei 6404 estabelecia práticas para as empresas, especialmente as sociedades anônimas, e essas práticas seriam observadas sem qualquer interferência do fisco, como vinha então acontecendo. A expectativa era então de um modelo de completa harmonia, onde a Lei 6404 estabeleceria as normas para a melhor prática contábil, enquanto que a legislação fiscal simplesmente determinaria
os ajustes a serem feitos extracontabilmente para fins de apuração dos tributos. Ocorre que, em 1977, foi editado o Decreto-Lei 1598, que veio justamente adaptar as normas fiscais relativas ao imposto de renda, na época, à Lei 6404. Ocorre que este Decreto-Lei 1598 violou, digamos, a ideia inicial do modelo de independência e criou uma série de práticas imperativas para as empresas. Vamos ver a redação do artigo 7º do Decreto-Lei 1598. Decreto-Lei 1598 de 1977. Artigo 7º. O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. Vejam que o artigo 7º estabelece que a contabilidade das empresas observará a Lei 6404 e as normas fiscais. Ou seja, introduziu a presença das normas fiscais como de observância necessária também pelas empresas. Adicionalmente, foi criado o chamado livro de apuração do lucro real para fazer ajustes necessários ao lucro contábil. O LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, é um livro fiscal onde são feitos os ajustes sobre o lucro contábil para fins de determinação do lucro tributável. Este modelo inicial, embora com uma certa interferência das normas fiscais na prática contábil, permitia traçar um cenário harmônico. Mas não foi o que ocorreu. Por quê? Porque ao longo dos anos a legislação fiscal se sobrepôs, tratando de aspectos contábeis, determinando como os eventos deveriam ser registrados. Não todos, claro, certos eventos deveriam ser registrados contabilmente. Mais recentemente, nós tivemos uma segunda revolução contábil. Essa segunda revolução contábil se deu através da edição da Lei 11.638 de 2007. Esta lei trouxe importantes alterações para a Lei 6404. Ela veio, digamos, trazendo ventos das normas internacionais editadas pelo IASB. Certas práticas contábeis no Brasil não estavam condizentes ou convergentes com as normas recomendadas pelo IASB, que é uma entidade supranacional de emissão de normas. O Brasil precisava se adequar de uma forma mais estreita ao corpo de normas do IASB. E essa vontade política prevaleceu com a edição da Lei 11.638. Ocorre que esta Lei 11.638, que introduziu importantes alterações, por exemplo, a contabilização do leasing, o arrendamento mercantil não apenas como uma despesa, mas, dependendo do caso, como um ativo imobilizado, evidentemente tem impactos no resultado. E se tem impactos no resultado, terá impacto no imposto de renda e na contribuição social que serão devidos sobre este lucro. Preocupado com isso e, de certa forma, pego de surpresa, a Receita Federal não estava preparada para essa mudança, creio eu. Por quê? Porque a Lei 11.638 previu a neutralidade fiscal, ou seja, as alterações não trariam consequências fiscais, poderiam ser adotadas pelas empresas sem impactar o lucro tributável. Só que a Lei 11.638 é uma lei de natureza comercial
e não uma norma tributária. O fisco, a Receita Federal, não participou da elaboração desta lei. Isso conduziu a Receita Federal a editar uma medida provisória que foi convertida na Lei 11.941 de 2009, justamente fazendo as devidas adequações tributárias para que a Lei 11.638 fosse adotada efetivamente pelas empresas sem reflexos na tributação. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine que a empresa que adotou as novidades da Lei 11.638 e em função dessas novas regras, o seu lucro, que era de 100 milhões, passou para 300 milhões, se não fosse a norma que estabelecia, ou que estabelece a neutralidade fiscal, a tributação incidiria sobre 300 milhões. Com a norma que estabelece a neutralidade fiscal, a tributação permanecerá sobre os 100 milhões anteriores. É isso, de uma maneira simplista, o que significa a neutralidade fiscal. Para permitir o controle dessas diferenças decorrentes da adoção da 11.638, obviamente que o lucro, após a adoção das normas da 11.638, não será igual ao lucro que era apurado até então, antes dessa alteração. Para controlar essas alterações, o efeito dessas alterações, a Receita Federal do Brasil criou um novo livro, que se chama Controle Fiscal Contábil de Transição, o FCONT, introduzido pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 949, de 2009. No artigo 7º, as características, as regras aplicáveis a esse livro são estabelecidos. Então, neste livro, o FCONT, serão demonstrados os ajustes, serão anulados os efeitos da Lei 11.638, usando o método das partidas dobradas, ou seja, os lançamentos contábeis que foram efetuados obedecidas às novas regras da Lei 11.638, serão no FCONT revertidos, de maneira que o lucro, após os ajustes feitos nesse livro, o FCONT, será exatamente o lucro desejado pelo fisco, que era o lucro antes da introdução da nova lei. Então nós temos um fluxo de procedimentos que vão redundar na apuração do lucro real. Iniciando pela escrituração contábil, de acordo com a Lei 6404 de 1976, em vigor, considerando já as alterações da Lei 11.638, a partir desta escrituração nós apuramos o resultado contábil da companhia ou da empresa, que seria, vamos chamar este resultado de resultado A. Após, então, obtido este resultado, nós passamos ao livro chamado FCONT, onde os efeitos da Lei 11.638 serão anulados, revertidos. Após a reversão desses efeitos, nós teremos um novo resultado contábil, que é o resultado, de acordo com a Lei 6404, antes das alterações da Lei 11.638. Na linguagem utilizada pelo próprio fisco, é o resultado contábil segundo as regras vigentes em 31 de dezembro de 2007. A diferença entre ambos os resultados, o resultado A menos o resultado B, nos permitirá determinar o valor do ajuste decorrente da Lei 11.638. A partir disto, no LALUR,
que é o outro livro fiscal, livro de apuração do lucro real, o ajuste determinado a partir do F-Conte é lançado e os demais ajustes, as adições, as exclusões e compensações também são efetuadas, permitindo a apuração, finalmente, do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Este mesmo raciocínio é válido para a contribuição social sobre o lucro líquido. Só que ao invés de chamarmos lucro real, chamamos simplesmente base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. O esquema didático que acabamos de ver permite-nos visualizar a estrutura atual de apuração do lucro real, o caminho que devemos percorrer desde a apuração do resultado contábil, segundo a lei das sociedades anônimas, a BA 404, até a determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos analisar alguns casos de interferência da norma fiscal na prática contábil. Para isso, primeiramente, vamos falar sobre a mensuração do grau de interferência, analisando a escala que nós desenvolvemos para fins didáticos, que nos permite analisar cada tipo de interferência da norma fiscal na prática contábil, com o intuito de qualificá-la, de melhor analisá-la e compreendê-la. No lado esquerdo, nós temos a graduação da escala, começando por forte, passando por moderado, fraco, até inexistente. Ou seja, aqui é o grau de interferência da norma tributária na prática contábil. Pode ser forte, assim como pode ser inexistente, não haver qualquer interferência. E como é que nós chegamos ou criamos essa escala? Com base em 3 variáveis, representadas por 3 questões. A primeira questão: o procedimento é obrigatório ou facultativo? A segunda questão: o efeito deste procedimento determinado pela legislação fiscal é relevante? O ajuste decorrente dessa norma fiscal é realizado na escrituração contábil da empresa ou apenas no LALUR? Então são 3 questões que nos ajudam a graduar o grau de interferência. Então, essa interferência será forte se o procedimento for obrigatório, um procedimento determinado pela regra fiscal, se seu efeito for relevante e o ajuste é procedido na escrituração contábil da empresa e não apenas no LALUR. O efeito é moderado, a interferência, o grau de interferência é moderado. Se a prática for facultativa, não é obrigatória, certo? O fisco permite, a critério do contribuinte, adotar ou não aquela prática. O efeito é relevante e, caso adotado, o procedimento é realizado na escrituração contábil do contribuinte. A interferência será fraca se o procedimento for facultativo, seu efeito não for relevante e a prática deve ainda ser adotada na escrituração contábil, mas de forma, obviamente, alternativa. E não haverá qualquer efeito, ou seja, será inexistente. Nesse caso, não se aplica essas 2 primeiras questões, na verdade, não há interferência na prática contábil. Por quê? Porque o ajuste é feito apenas no LALUR, que é um livro extracontábil. Não há qualquer procedimento realizado na escrituração contábil da empresa. Assim, por exemplo, vamos pegar uma despesa com brindes de elevado valor, brindes que foram dados a clientes ou a fornecedores de elevado valor, uma televisão ou um DVD. Esses brindes, os gastos com esses brindes não são dedutíveis para fins de apuração do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro. Neste caso, o que a empresa deve fazer? Apenas
uma adição, um ajuste no livro de apuração do lucro real. Não há qualquer interferência dessa norma que veda a dedução na prática contábil. Então, nós qualificaríamos ou classificaríamos este grau de interferência de inexistente. Já um outro exemplo, a taxa de depreciação de móveis e utensílios estabelecida pela Receita Federal é de 10%, salvo se a empresa tiver uma justificativa fundamentada para a adoção de uma outra taxa. Neste caso, a grande maioria das empresas adota a taxa estabelecida pelo fisco. Aí nós temos uma interferência moderada, possivelmente em função de ser uma prática, apesar de não obrigatória, mas ela tem um efeito relevante nos números contábeis. Vamos ver a seguir o impacto das normas tributárias no resultado contábil, analisando alguns casos específicos que constam da legislação fiscal. Podemos iniciar pela definição de receita bruta operacional. Aqui há uma pequena dissonância entre a norma contábil e a norma fiscal prevista no artigo 279 do Regulamento do Imposto de Renda. Nessa norma, o IPI, o imposto, ou segundo essa norma, perdão, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, não integra a receita bruta para fins fiscais. Enquanto que as normas contábeis recomendam que todos os tributos, nesse caso o IPI, devidos pelas indústrias e importadores, devam compor a receita bruta. Essa é uma interferência fraca, porque apesar de o seu efeito ser, muitas vezes, relevante, não há maneiras, de contornar essa exigência através de adoção de um plano de contas adequado na empresa. O próximo exemplo trata das receitas financeiras. Nesse caso, os rendimentos auferidos pelas empresas decorrentes de aplicações financeiras ou outras espécies de receitas financeiras, há uma permissão do artigo 373 do Regulamento do Imposto de Renda de diferimento do reconhecimento dessas receitas no lucro tributável. E essa prática pode ser adotada contabilmente. É uma interferência fraca, porque seu efeito não é relevante. E essa prática também é alternativa, não é obrigatória. Um outro caso, o terceiro tópico que nós vamos falar, é sobre a despesa com o custo dos produtos vendidos. Aqui já temos alguns exemplos mais relevantes. Vamos começar pelo mais relevante, que é justamente o previsto no artigo 294 do Regulamento do Imposto de Renda, que trata do sistema de custo integrado. Esse artigo 294 estabelece os requisitos que as empresas devem obrigatoriamente observar para que o seu sistema de custos possa ser utilizado para fins de apuração do lucro tributável. Vamos ver a redação do artigo 294 do Regulamento do Imposto de Renda. Regulamento do Imposto de Renda. Decreto 3.000 de 1999. Artigo 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de produção. Parágrafo 1º.
O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração, poderá utilizar os custos apurados para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados. As empresas que não atenderem os requisitos do artigo 294 não poderão utilizar nos seus registros contábeis os valores dos custos apurados através do seu sistema de contabilidade de custo. Nesse caso, ela deverá fazer o quê? Arbitrar o valor dos seus estoques segundo as regras determinadas pelo regulamento do imposto de renda. Desculpe. Outro exemplo aqui menos relevante é o artigo 290 do regulamento do imposto de renda, que fala dos bens de consumo eventual. Ainda não estamos dentro do tópico CPV. Esses bens de consumo eventual são valores muitas vezes irrisórios, que deveriam ser tratados como custo do produto e alocado aos estoques das empresas. É permitido por esse dispositivo, artigo 290 do regulamento, que eles sejam levados diretamente ao resultado do período. Para ilustrar, podemos citar o caso de um lubrificante de uma máquina que tem uma durabilidade de 2 anos e que custa R$50. Esse lubrificante deveria ser alocado ao custo de produção durante esse período em que ele for utilizado. Mas como é um valor de pouca expressão, a legislação fiscal permite que a empresa contabilize diretamente no resultado do período. Vamos falar a seguir dos bens duráveis lançados como despesa. Parece um contrassenso, certo? O artigo 301 do regulamento do imposto de renda permite que as empresas deduzam diretamente no resultado do exercício, ou seja, do lucro tributável, bens que deveriam ser lançados no seu ativo imobilizado, de valores inferiores a R$ 326,61, sejam lançados diretamente na despesa. Essa prática determinada pela legislação fiscal não é totalmente descabida. Na verdade, ela encontra suporte no princípio da materialidade. Mas é uma interferência, ainda que fraca, é uma interferência da norma fiscal na prática contábil. Vamos referir mais um caso para encerrar. As taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado são determinados pela legislação fiscal. A Receita Federal do Brasil, através de uma instrução normativa, estabelece os prazos de vida útil de todos os bens. Móveis, utensílios, instalações, prédios, veículos. Neste caso, a grande maioria das empresas adota as taxas sugeridas pela Receita Federal, na verdade impostas pela Receita Federal, de forma que a contabilidade da empresa reflete o quê? A norma fiscal que determina quais as taxas que serão utilizadas. Isso se tornou um tanto mais problemático a partir da Lei 11.638, que determina às empresas, e obviamente aí está também o contador, a obrigação de analisar e validar todos os prazos de vida útil de seus bens periodicamente. Se for necessário, imagine que a empresa adotou o prazo de 10 anos para os seus equipamentos utilizados na fábrica, na produção.
que é o prazo estabelecido pela norma fiscal. A partir da 11.638, a empresa tem a obrigação de rever, analisar e validar este prazo, ainda que seja para mantê-lo, mas ela deverá necessariamente fazer um juízo de valor. Então aí nós temos um conflito significativo entre norma fiscal e prática contábil. Então eu diria que essa interferência é, no mínimo, moderada. Há uma série de outros casos de interferência das normas fiscais na prática contábil, tais como o leasing, o arrendamento mercantil, a amortização de intangíveis, como é o caso dos gastos com desenvolvimento de projetos, a contabilização de perdas com créditos incobráveis e assim por diante. Síntese final e perspectivas futuras. Nós vimos nesta aula a evolução da contabilidade, passando pela escola italiana com Luca Pacioli, o crescimento e o desenvolvimento da escola americana, o surgimento das normas contábeis, principalmente a partir da crise de 1929, a criação da Comissão de Valores Mobiliários americana. Vimos a distinção entre normas contábeis legais e profissionais. Analisamos a interferência das normas fiscais na prática contábil. Procuramos mensurar o grau de interferência, exemplificando com diversos casos. Também analisamos o que nós convencionamos chamar de primeira e segunda revolução da contabilidade no Brasil. E podemos concluir com algumas perspectivas futuras, expectativas que nós temos e desejos, principalmente com relação a todo esse cenário. Podemos dizer que há um ganho para a contabilidade em geral, uma valorização da prática contábil no Brasil, mas ao mesmo tempo, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638 de 2007, um aumento significativo da complexidade da aplicação das normas contábeis e tributárias. Sob o meu ponto de vista, o modelo ideal no Brasil seria a adoção do lucro contábil como o lucro tributável, ou seja, eventuais ajustes apenas seriam efetuados no LALUR, sem qualquer outra interferência da norma fiscal na prática contábil. Recomendo a leitura do capítulo 6, intitulado Regulamentação, de minha autoria e de Francisco José dos Santos Alves, do livro Teoria Avançada da Contabilidade, coordenado por Sérgio Dildíssimos e Alexandro Broedel Lopes, da editora Atlas. A segunda dica é a leitura do artigo muito interessante denominado Atrocidades Contábeis do Novo Código Civil, do professor Eliseu Martins, que vocês encontram em www.buscaleges.ufsc.br. E por fim, uma leitura atenta da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 949 de 2009, que, dentre outras coisas, instituiu o livro que nós acabamos de comentar, o FCONT,